Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem, doutora Patrícia Tudo Maio? jóia, tudo jóia, graças a Deus, tudo em ordem. Hoje nós programamos uma aula especial de presente para vocês. Por que Exatamente. a gente resolveu fazer essa aula, né, Paty? No nosso caminho, no nosso aprendizado com o Invisalign, nós fizemos vários cursos com professores diferentes. Eu acho isso importante para que a gente tenha visões. E o que mais a gente aproveitava nesses cursos eram as dicas, não era, Paty? Eram as dicas. E assim, essa aula é um presentão, né? Vamos falar, porque essas dicas que nós vamos dar hoje para vocês, nós compilamos do nosso dia a dia, do que a gente já viveu de dificuldades. Porque quando nós começamos a nossa trajetória com o Invisalign, foi muito difícil, a gente tinha que ficar indo em muitos cursos, porque ainda a gente não tinha esses recursos de cursos virtuais, né? Cursos online. Então, tudo que a gente pegava com um, pegava com outro, e hoje nós trouxemos aqui para vocês de presente, né, Paulo? Estas dicas de ouro. E o nosso curso, é importante a gente falar que está demais. O nosso curso, nós dividimos, metade do nosso curso é sobre a parte técnica e nós iniciamos desde a prescrição, como avaliar o clean check, como traduzir o nosso diagnóstico para a linguagem do Invisalign, como fazer o planejamento de relação anterior-posterior, de mordida aberta, de mordida profunda, como avaliar o clean check, como mexer nos controles 3D, toda a parte técnica muito completa e com todas essas dicas que nós vamos colocar aqui algumas. E também toda a parte de gestão, de marketing, porque nós percebemos no nosso caminhar, nossa experiência, que se a gente não tiver essa parte de vendas, de gestão e de marketing, a gente não consegue ter sucesso nem lucratividade. Então, nós colocamos isso e o nosso curso está demais. Mas Muito. vamos começar, então? Vamos lá, bora lá começar. Dicas de ouro. Vamos começar falando do período de troca do alinhador. Eu troco em 7 dias, eu troco 10 dias, eu troco em 2 semanas. Como é que eu faço isso? Paty, fala um pouquinho para nós. Como é que você faz essa troca dos alinhadores? Eu vou falar dentro da minha rotina clínica e o Dr. Paulo ele faz igual a mim, né? Nós temos essa sintonia, né, Paulo? E aí, o que que acontece? O paciente, eu indico conforme a idade e conforme a utilização que ele está tendo. Então, o paciente que vem com indicador de uso mais desbotado, né? Então, eu mostro ali na escala de cores que vem no manualzinho do indicador de colaboração do paciente, eu explico para ele, eu falo, olha, você vai usar a cada 10 dias, então o ideal é que você chegue com essa cor aqui do indicador de uso. Quando o paciente, quando a gente pede, tem alguns casos que a gente pede sem o indicador de uso, eu avalio pela cor, pela adaptação do próprio alinhador. A média que eu peço aqui é a cada 10 dias. Pacientes mais jovens, Invisalign First, 7 dias. E conforme o paciente vai utilizando mais, eu bonifico ele. Então, eu falo assim, em vez de 10 dias, você vai trocar a cada 8, porque tem pacientes que chegam aqui com indicador de uso transparente dos dois lados, usando a cada 10 dias. Então, eu acho que a gente fazer essa troca a cada 7 dias e avaliar depois de 3, 4 alinhadores no outro retorno, se foi bom, se ele continuou utilizando, então eu vou avaliando a cada visita do paciente. Então, tem pacientes também, né, Paulo, que a gente aumenta essa troca. Então, a gente, ao invés de 10, a gente passa para 15. Pacientes que chegam aqui com os alinhadores desadaptados, um indicador de uso intacto, você vê lá que está aquele azulzinho escuro, então a gente passa e vai aumentando. Então, eu faço assim, 10, 12 dias, eu vou dando castigos para o paciente para ver se ele colabora mais. E eu vejo que isso dá muito certo, né, Paulo? Isso aí, isso aí. Porque às vezes a pessoa fala, eu vou trocar tudo em 7 dias. É arriscado. Primeiro, sente se o paciente está usando, se não está usando, e aí você vai avaliando, né? Se você vai trocar em 7 dias. Distalização, por exemplo, é um movimento mais complexo, 10 dias, né? Pacientes com problemas periodontais, você pode trocar em 2 semanas, verificar o problema. Então, você tem que avaliar caso por caso. Quando tem bolinhas pretas e bolinhas azuis, que são os movimentos mais complexos, né? Bolinha azul, 10 dias, bolinhas... Quando está acontecendo o movimento da bolinha preta, em 2 semanas. Isso, E essa os bolinha tratamentos... lá no Clean Check, né, Paulo? A bolinha lá no Clean Check, no planejamento de vocês, que tem casos que o Clean Check vem lotado de bolinha azul, de bolinha preta. A gente recebe muito essa pergunta, pode deixar com essa bolinha? Pode deixar.
É normal, né? Mas ali vai estar te mostrando que é um movimento complexo. Precisa o paciente usar muito e você não pode trocar esse caso a cada 7 dias. E é importante salientar, né, Paulo, que a troca a cada 7 dias também e o períodos extensos de visita no seu paciente no consultório. Então, tem muitos dentistas que falam assim pra gente: olha, eu quero marcar o paciente a cada 2 meses. Só que aí o que acontece? Marca a cada 2 meses e o paciente não usa. Chegou aqui, já aquela falta de adaptação do alinhador já chegou num ponto que você não consegue mais recuperar aquele tracking do alinhador. Então, é muito importante, é preferível, às vezes, o paciente usar a cada 10 dias, 12 dias, 14 dias, quando você vai marcar esses períodos extensos de visita, né? Muito bom, muito bom. E os tratamentos mais limitados, como o Express e o Light, trocar 10 dias e 2 semanas para que você atinja o máximo de movimento que cada alinhador pode fazer. Exato. Certo? Certíssimo. Muito bem. Agora nós vamos falar de um calcanhar de Aquiles do Invisalign. Uma das dificuldades do Invisalign, eu sempre falo, é muito bom nós sabermos todos os benefícios, as coisas boas que o Invisalign tem e conhecer também as suas limitações. O incisivo lateral é uma delas, né? Então, a movimentação do incisivo lateral é mais difícil. Por quê, Paulo? Por que a movimentação do incisivo lateral é difícil de acontecer? Acontece o efeito semente de melancia. Quem aqui já tentou pegar uma semente de melancia? Você já tentou, Paty? Não. Você vai pegar a semente de melancia lá, ela sai voando. Você vai pegar de novo entre os dedos lá, sai voando. Por causa do formato da semente, acontece isso, né? Isso acontece com o alinhador, porque o incisivo lateral é mais expulsivo. Então, quando o alinhador vai tentar fazer um movimento de extrusão, ele vai escapando do dente, o movimento não vai acontecendo. Então, todo o clean check, nós temos que prestar atenção no incisivo lateral. Está acontecendo muita rotação, está acontecendo extrusão, nós temos que tomar alguns cuidados. Por exemplo, nessa imagem, a gente precisa fazer um movimento de rotação, não tem espaço entre os dentes, o alinhador com certeza aqui vai ter dificuldade. Então, toda vez que tiver um movimento de rotação mais complexo e extrusão, nós vamos, nas nossas solicitações para o técnico, solicitar abertura de espaço de 0,3 milímetros na mesial e distal do dente 1.2 ou 2.2, fazer o movimento de rotação e após fechar este espaço. Dica de ouro para que esse movimento aconteça de forma mais previsível. E se estiver acontecendo 2 movimentos ao mesmo tempo do incisivo lateral, por exemplo, rotação e extrusão, nós temos que olhar no clean check, então nós vamos solicitar também um estagiamento deste movimento. Abertura de espaço de 0,3 milímetros na mesial e distal do incisivo lateral, fazer o movimento de rotação com attachment de rotação, após o movimento de extrusão com attachment de extrusão e após fechar o espaço. Esse movimento vai acontecer de forma mais previsível e nós vamos evitar problemas de desadaptação, não é? Exatamente, mas lembrando que para isso precisa estar no pacote comprehensive, né? Pacote light, moderate, a gente tem que a gente não vai conseguir estagiar, então toda vez que você pegar um movimento de incisivo lateral complexo, o bom é já encaixar o paciente no comprehensive. Por isso que eu e a doutora Patrícia Maia, a gente se completa. E é isso aí. Por quê? Não é porque a Invisalign não deixa no Light? Não, porque existe uma limitação de alinhadores. Não tem alinhador, número de alinhador para que aconteça toda essa movimentação. Exatamente. Né? E assim, os movimentos no Invisalign, muitos dentistas e pacientes perguntam para você, mas funciona? O que acontece? A gente precisa ter uma superfície de contato do plástico grande com o dente. Se o incisivo lateral é pequeno, por isso que a gente precisa de attachment no incisivo lateral. Muitas vezes, a gente não consegue, devido à limitação dos alinhadores, fazer essa troca de attachment. E aí, hoje, a gente tem na aula do Paulo, lá no nosso curso, ele explica muito bem isso, a gente tem um attachment multiplano que é multifunções. E o ideal é a gente pedir ele num tamanho maior, porque também se
o incisivo lateral é pequeno e vem um attachment pequeno, não vai resolver muita coisa. Então, se o attachment é maior, a gente aumenta a superfície de contato do alinhador com o dente, né, doutor? Muito bem. Agora, e se esse incisivo lateral desadaptado ao alinhador escapar, você olhar aquele espaço grande entre o dente e o alinhador, o que você faz? Chora. Ah, meu Deus, e agora? É ruim, mas você não sabe o que fazer. Então, uma dica, se acontecer essa desadaptação, você não fez todo esse processo ou o pacote não permitiu e aconteceu a desadaptação, então você tem que usar uma mecânica auxiliar. Nós vamos recortar o alinhador, colar um botão na vestibular e outro na lingual e pedir para o paciente usar um elástico, a princípio 3,16, depois você pode colocar um 8º, acompanhar esse paciente toda semana para ver se esse movimento está acontecendo, porque é um movimento que você precisa ficar de olho. E aí o que acontece é que esse dente ele entra de volta, geralmente no local. Depois você pode pedir, fazer um escaneamento, pedir alinhadores adicionais, ou muitas vezes a sequência dos alinhadores você consegue seguir para frente. Mas isso é uma dica excelente quando acontece a desadaptação do lateral, principalmente na extrusão. Isso, corretamente. E agora a entrega do primeiro alinhador, aquele dia que o Invisalign é tão bacana até nisso, porque os pacientes curtem, é uma coisa, é uma relação gostosa, não é? Então esse primeiro dia, esse dia da entrega do alinhador, é um dia também muito legal. A gente tira foto, coloca no Instagram, e a doutora Patrícia Maia vai falar um pouquinho como que é esse primeiro dia aí. Então, o Invisalign é um produto muito diferenciado. Então, eu entrego sempre como se eu estivesse entregando uma joia para o paciente. De uns tempos para cá, eu tirei essa entrega da cadeira de atendimento. Então, eu coloco o paciente sentado aqui na minha mesa, eu entrego para ele como se fosse uma joia, eu fico ali com o celularzinho só para capturar essa abertura da caixa. Eu já coloco o primeiro alinhador dentro da caixinha, da caixinha pretinha, né? Para ele poder já abrir, colocar. Então, eu fico aqui segurando um espelho para ele encaixa, porque aqui fica um outro clima, né? Junto com isso, eu entrego uma folha personalizada. Então, lembrando que tratamentos de alto valor agregado, como o Invisalign, ele precisa de ser personalizado. Quanto mais você trazê-lo para o seu consultório, o paciente vai sempre associando Invisalign à sua clínica, Invisalign à sua clínica. Então, eu entrego numa sacolinha, eu entrego ali um kit de escovação personalizado, com a escova, com o nome da clínica, com o telefone. Então, ali eu já dou esse kitzinho junto, que eu coloquei aqui no caso dessa paciente dentro da sacolinha. Tá tudo ali para ela, né? Entrego as instruções minhas. Então, vem as instruções da Invisalign, mas eu entrego também junto com as minhas instruções. Por quê? Tudo isso a gente faz aqui na minha mesa, porque no primeiro alinhador eu não peço os attachments, né? Claro, se for o First, o Express ou o Light, você pode iniciar no primeiro alinhador. O First e o Express vai iniciar no primeiro alinhador. Então, isso tudo que a gente está falando aqui não vai valer, né? No Light, às vezes eu peço no primeiro, às vezes não. Né? Aí vai do bom senso e do paciente, que às vezes o paciente vai viajar, que o Dr. Paulo vai dar essa dica mais para frente. Então, eu dou o kit de boas-vindas e essas instruções personalizadas, né? Eu gosto muito disso. Então, tá ali, né, doutora? Eu entrego nesse kit. O que vem no kit de higiene oral que eu entrego? Eu faço essa chavinha que tá aqui no meio, eu pego uma chavinha de aparelho móvel para as mulheres que têm unha grande, que têm unha de porcelana, elas me reclamavam demais. E aí eu peguei essa diquinha aqui, um curso que eu fiz, e o Paulo também fez, de pegar a chavinha do aparelho móvel e dobrar ela. Então, aí o paciente consegue remover na parte posterior. Dou um guia personalizado, né, de instruções do aparelho, não essa coisa arcaica que o Paulo arrumou aqui. Para colocar, ele arrumou uma figura do século passado. Só porque ele é do século passado, ele arrumou um guia para pôr aqui no século passado. Um guia da minha idade. Mas o que ele quis dizer com isso? Que é um guia que não é o da Invisalign que a gente entrega. A gente personalizou um nosso aqui, fez tudo bonitinho, no papel timbrado, para o paciente levar, né? Entrego aqui também lixinhas de unha, né? Para caso o paciente coloque o alinhador, às vezes não vem um recorte tão bem adaptado, então essa lixinha a gente passa ali, aqui assim, na beiradinha do alinhador,
para poder tirar essa dificuldade de recorte. Dou os TIWs, que são os mordedores, a gente consegue comprar na Coral Dente, esses TIWs, para o paciente utilizar após o segundo alinhador, após a confecção dos attachments. Eu explico isso nas minhas instruções, isso também é uma dica super legal que eu queria passar para vocês. Quando eu faço a colocação dos attachments e o paciente vai encaixar o segundo alinhador, eu entrego os TIWs. Aí eu explico o seguinte para ele. Toda vez que você for trocar o alinhador, então hoje é o dia da troca. O que eu faço? Durante 24 horas, todas as vezes que ele tira o alinhador para se alimentar, a hora que ele recoloca, ele vai morder com esses TIWs para que haja uma total adaptação do alinhador nos attachments. Por toda vez, senão, assim, ele coloca, vamos supor que ele não usou direito, é o dia da troca, então não usei direito à noite para dormir, o segundo alinhador vai entrar meio desadaptado ali. Quando ele morde com os TIWs, o alinhador abraça o attachment e fica jóia, essa adaptação, né? Uma coisa que eu faço também, que isso é muito legal, às vezes o paciente não usou direito, ele vem para consulta, você vai trocar o alinhador, às vezes não entra direito, não adapta. Eu pego o mordedorzinho e peço para ele, fica mordendo aí um pouquinho que eu vou lá buscar um negócio. E aí deixa ele uns 2 minutinhos mordendo. Aí esse alinhador encaixa direitinho. Isso às vezes acontece. Você vai encaixar e não encaixa direito, você fica, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Calma. Pega o mordedorzinho, pede para ele ficar mordendo, dá uma saidinha, 2 minutinhos, aí você volta, o alinhador está encaixadinho. Ótima dica essa, gostei. É legal. Agora, doutora Patrícia Maio, se o alinhador perdeu o tracking, Meu Deus do céu. Isso é uma coisa que quando a gente está iniciando com o Invisalign, a gente fala assim, sabia que esse Invisalign não funcionava? Eu sabia. Vou pôr o aparelho fixo, não vou remover, vou acabar com tudo isso. Exatamente. Mas é muito comum isso acontecer, porque o paciente, ele fala para você que usa as 20 horas, mas não usa, né? E aí fica aquele negócio, trocou, não usou direito, ou é um incisivo lateral que dá esse problema, ou é uma rotação maior que 20 graus, que aí vai dar esse problema também. Então, vamos lá explicar para o pessoal. Paulo, o que a gente vai fazer? Então, o alinhador perdeu o tracking, o que você faz? Você arranca os cabelos, começa a chorar, porque dá um desespero. E no começo você não sabe o que fazer. Meu Deus, o que eu faço agora? Eu jogo fora, eu faço de novo outro alinhador. O que eu vou fazer se perder o tracking? Calma, respira fundo. Primeiro, saúde para o paciente. Isso, finge que é normal. Não perca a calma, não perca a estribeira. Não perca a estribeira, respira. Primeiro a gente tem que avaliar o que está acontecendo. Será que meu paciente não está usando o aparelho, não está colaborando? Ou será que é um movimento complexo que não está acontecendo? É um incisivo lateral, como a Paty falou, é uma rotação. Primeiro avaliar isso, né? O paciente colaborou, não colaborou, tentar chegar a essa conclusão. E aí nós vamos avaliar essa desadaptação. Cada nível de desadaptação nós vamos ter uma conduta. Então, por isso que é legal, como a Paty falou, da gente ter um controle maior da frequência do paciente, porque a gente consegue verificar essa desadaptação no início. Se essa desadaptação é até 0,5 milímetros, é bem pouquinho, você vai solicitar para o paciente utilizar esses mordedores todos os dias, 5 minutos, 10 minutos, mordendo naquele local onde está acontecendo a desadaptação. E avaliar na consulta seguinte se isso melhorou. Agora, se essa desadaptação aumentou de 0,5 até 1 milímetro, você vai pedir para o paciente utilizar o mordedor e aumentar um pouco do tempo de uso. Ele está usando em 7 dias? Pede 10 dias. Ele está em 10 dias? 12, 13 dias, 2 semanas? E você vai avaliando se isso está melhorando. Agora, se essa desadaptação está entre 1 e 2 milímetros, então a gente tem que utilizar mecânicas auxiliares. Ter os alicates de pressão, às vezes uma rotação você aumenta com um alicatezinho de pressão, ou então faz como o incisivo lateral, cola botão na vestibular e na lingual, é uma rotação, faz um binário, recorta o alinhador, como a gente fazia no aparelho fixo, faz um binário, tenta ajudar nessa movimentação. Às vezes os alinhadores encaixam a partir daí, às vezes não, mas é importante você usar já uma mecânica auxiliar para já melhorar esse movimento. E aí sim, se for necessário, faz o escaneamento,
pede alinhadores adicionais. Se você tiver um pacote comprehensive, mais tranquilo. Se não, mais, né? Aí, um pouquinho mais de cuidado. No nosso curso, né, Paulo, é importante falar que a gente mostra todos esses materiais para vocês, os alicates, quais são, como a gente usa, né? Nós temos uma aula só disso, que só aparece as minhas mãozinhas, vai mostrando os materiais para vocês. Então, é muito bacana, todas essas dicas que a gente dá, são dicas que a gente compilou de cursos que a gente já fez e na nossa prática clínica também. E do nosso dia a dia. E o nosso curso ele tá demais, porque tem tá muito completo. Todas essas coisas e muito mais que não dá para a gente falar aqui. Como, que tipo de pacote a gente vai usar? Vamos usar Modern, vamos usar Comprehensive? Quando que a gente vai usar em cada um? É muito legal. Exatamente. Uma diquinha só importante para complementar aqui, Paulo, que isso é muito legal, porque, assim, às vezes acontece do paciente ter uma desadaptação lá atrás, de um dos lados, lado direito, por exemplo. E é uma rotação que você está fazendo aqui na frente e ela desadapta atrás. Porque o alinhador, ele é uma coisa única. Então, quando a desadaptação está aqui na frente, lá atrás ele fica balançando. Quando a desadaptação é lá no fundo, uma rotação de um molar ou pré-molar, acontece muito isso. Então, lá no molar ou no segundo pré-molar, você está fazendo um movimento de rotação, a desadaptação é aqui na frente. Então, ele começa a baixar aqui na frente o alinhador dos 4 incisivos. Você fala, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Por onde eu vou começar? E aí você fala para o paciente morder onde está desadaptado. Não, é onde é o movimento mais complexo. Então, você vai sentar, desadaptou mais de um dente, olha, pega o seu clean check, olha a movimentação. Ah, é uma rotação que eu estou fazendo lá no molar. Então, é aqui na frente que ele vai morder? Não, ele vai morder geral, mas mais onde você está fazendo esse movimento de rotação. E avaliar isso que o Dr. Paulo falou. Às vezes, na rotação, a gente precisa fazer algumas mecânicas auxiliares que nós vamos falar já já. Isso aí. Muito bem. E a desadaptação muito grande, maior que 2 milímetros, somente alinhadores adicionais, não tem jeito. E aí prosseguir. E aí verificar se é o planejamento, se é um movimento complexo que a gente tem que fazer algo como abrir espaço, no caso de lateral, de rotação. Então a gente tem que avaliar também o nosso planejamento, se é algo que a gente precisa modificar. Exatamente. Agora uma dica que a doutora vai dar, a doutora Patrícia Amaio, da rotação. Fala aí, doutora. Eu já tinha dado um spoiler, né? Você vê, eu falei antes. Então, assim, quando acontece do alinhador desadaptar, que nem eu já expliquei anteriormente, aí o que acontece? Nós vamos para as terapias auxiliares, né? Esse aqui é um caso, a gente pode, quando a gente pega um caso, assim, inicialmente, antes de usar o Invisalign, estamos fazendo uma avaliação, e nós vemos um pré-molar como esse, nós temos 2 opções. Ou você pede no seu Clean Check para fazer recortes, já vem com recortes para você trabalhar com botões nesses dentes, ou você faz esse movimento antes de escanear para pedir o primeiro alinhador. Ai, mas falta um caso para eu bater o meu Diamond. O que eu vou fazer? Escaneia, manda bala, manda vir com recorte, e aí você cola os botões depois usando os alinhadores. Funciona super bem. Eu já fiz das 2 formas. Uma dica muito legal, que às vezes acontece o quê? O paciente tem uma rotação, eu já peguei um caso de rotação nos incisivos centrais inferiores, que eram assim. E eu falei, e não existia o pacote Moderate, a gente só tinha o pacote Light e depois o Comprehensive. O que eu fiz? Eu pedi o Light para o paciente, porque eu sabia que se eu fizesse o Comprehensive, ela não ia fazer o caso. Então, eu pedi o Light e planejei, não finalizava 100% os incisivos centrais inferiores. Aí, o que eu fiz? Ela usou a primeira fase, eu já avisei ela, falei, olha, nós vamos fazer o seu tratamento em 2 fases. Eu vou ver o que a gente vai conseguir corrigir desse dente. Se ele não corrigir totalmente, eu coloco uns botõezinhos no final, que eu vou ajudar esse dente a terminar de girar. O que aconteceu? Eu fiz o planejamento, deixei finalizar, sem estar 100% a movimentação, escaneei a paciente, colei o botão na paciente, fiz a mecânica com elásticos, esse binômio aqui de forças nos 2 incisivos, aí eu escaneei a paciente, pedi os alinhadores adicionais e ficou agora 100%. Então, a movimentação já veio 100%, porque o pacote Light, ele permite só até 10 graus de rotação. Então, não iria corrigir totalmente esse dente. Por isso, eu fiz dessa forma e é uma diquinha que às vezes a gente pode lançar mão, né? Às vezes o caso de classe 1, a única coisa que ele tem mais complexa é a rotação. E isso vai fazer com que seja necessário muitos alinhadores. Fazendo essa rotação antes de tudo, nós vamos
facilitar a movimentação, diminuir o tempo de tratamento e fazer com que esse tratamento caiba num tratamento menor. Ó, que maravilha de dica! E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a colagem dos attachments, que às vezes as pessoas, alguns dentistas ficam em dúvida, que resina que eu vou usar, como é que eu faço a colagem? Existem várias resinas no mercado, tem as resinas Book, tem vários tipos de resina. Eu e a doutora Patrícia Maio, a gente gosta dessas duas resinas, tá? Tem a da 3M, a Z350, a gente usa a translúcida, né? A CT, que é a translúcida, que é uma resina em bastão. E tem a Transbond S... Como é que é, Paty? LV. LV. A Transbond LV, que também é muito boa, é uma resina flow, facilita na hora da colocação. As duas têm os prós e os contras, né? A gente está gostando de usar bastante agora a Transbond Flow, que é fácil da gente colocar no attachment template. Exato. Ela não escorre, ela é uma flow, mas ela é uma flow que ela tem uma consistência, ela não fica escorrendo do casulo. Não, e ela tem, esteticamente é muito boa também, né, Paty? Eu gosto muito dela. Eu usava muito a CT, que é a translúcida, por ela ser estética, não aparecer tanto, né, nos dentes. Só que ela tem essa dificuldade. Quando a gente pega um caso assim, ó, com attachment em todos os dentes, aí o que acontece? Demora muito tempo lá, você colocando, às vezes você tá com muitos pacientes, que todo mundo aqui vai virar Diamond depois do nosso curso, né? E aí vai ficar cheio de paciente. E aí o que acontece? Demora muito tempo para você preencher todos os casulos. Imagina se você tiver 2, 3 attachments num dia, não dá. E aí eu passei a usar a Transbond LV e tenho gostado bastante. Porque o que acontece? Único porém, senão que eu vejo na Z350. Conforme, se o caso passa de 50 alinhadores, ele vai desgastando com o tempo. E na Transbond LV, eu estou vendo que isso não está acontecendo. Então, estou gostando bastante dela. Isso além da praticidade, né? E aí, o que acontece? Quando a gente pega um caso como esse aqui, de muitos attachments, eu não sei se estão conseguindo visualizar direitinho, ó, tem em todos os dentes. O que a gente faz? Eu corto na metade, tanto superior quanto inferior, olha, porque no inferior do paciente também ele tinha em todos os dentes. E aí eu ponho um abridor de boca lateral para poder pegar a adaptação até o segundo molar, preencho os casulos, então eu vou fazendo ataque ácido, minha secretária já vai preenchendo os casulos para mim, e eu vou com o abridor lateral. Ponho superior e inferior do lado esquerdo, polimerizo, e depois eu faço do lado direito a mesma coisa, ataque ácido, bonde. O bonde que a gente usa é esse aqui, né? Esse roxinho com a tampinha preta aqui, né? E aí ponho o bonde, polimerizo, eu ponho o bonde no dente, porque tem cursos que falam aí para colocar o bonde na resina. Eu não gosto, porque a resina já é flow, você vai pôr o bonde, não sei. Eu coloco o bonde no dente, polimerizo os dentes, e aí eu entro com os templates e polimerizo os templates. Importante, começa sempre a polimerização do fundo para frente, para ela, porque o fundo é sempre o pior ali da saliva, então dá uma polimerizada melhor no fundo, né, doutor? É verdade. Eu tenho bastante dificuldade quando tem attachment no segundo molar para colar. Algumas vezes, quando tem muitos attachments, eu corto só o segundo molar, colo só o segundo molar sossegadinho e depois eu faço o restante. Porque às vezes o segundo molar, a salivação, controlar isso é um pouco complicado. Então eu corto só ele, coloco só ele e depois eu faço o restante, né? Aqui normal, que todo mundo já sabe, o ataque ácido, o adesivo que a doutora Patrícia comentou, a colocação da resina no template. Uma coisa que perguntam muito pra gente também, né? Os alunos do nosso curso perguntam muito pra gente assim, quando eu tenho prótese, não vou pedir attachment nesse dente porque ele tem prótese? Não, você pode pedir, só que aí, o que acontece? Eu não tenho problema com isso, eu uso o condicionador de porcelana, eu uso esse daqui, e eu não tenho problema de queda, então eu uso esse condicionador de porcelana, passo o single bond normal, ou o bond esse que eu mostrei pra vocês, que é da Dentsply, aplico ali, polimerizo o bonde e depois venho com a resina. Essas duas resinas são ótimas. O que não pode acontecer é ter contaminação com saliva. E, importante, esse ácido aqui tem que ser por 1 minuto. E é importante também fazer um pequeno, tirar o glazer, um pouquinho com uma broquinha bem de levinho assim, tirar o glaze e fazer todo esse ataque. Agora, lógico, se é uma lente de contato, uma faceta de porcelana anterior e você não quer colar attachment, aí você solicita para que venha esse ataque. Agora, se é uma coroa de molar e tudo mais, pode fazer sem problemas.
colocação do template, a polimerização. Uma dica de ouro também é na hora da remoção do template, o adesivo às vezes gruda junto com o attachment template, você arranca de uma vez e às vezes pode remover algum attachment junto. Então, antes disso, você vai com o exploradorzinho e vai destacando, tirando essa adesão que fica do template ao dente e depois você remove muito melhor, diminuindo o risco de remoção do attachment junto. E fazer o acabamento. Conta para nós do acabamento, doutora Patrícia. Você pode fazer impecável. Eu gosto. Eu sou chata, assim, eu fazia estética, né? Então eu gosto muito das coisinhas bem polidas. O que acontece? A gente pode usar essa broca multilaminada para remover o excesso quando tem muito excesso. Conforme vocês vão fazendo mais attachments, esse excesso tende a diminuir, né? Então não fica... Agora eu tenho poucos excessos, então eu não uso mais a multilaminada. Então aqui você pode adaptar a multilaminada com uma broca para contra-ângulo e vir no contra-ângulo, como está demonstrando aqui na foto, ou você vem só com a tirinha de Soflex. Hoje eu só uso a Soflex porque esse excesso ele é pouco. Então eu pego a Soflex, a vermelhinha ou a pretinha, o disco pequeno, e vou passando ali na lateral. Importante, não pode pegar no attachment, você não pode dar polimento no attachment, polir com a tacinha branca, senão ele perde a superfície ativa. Ele em vez de attachment otimizado, vai virar attachment convencional, porque ele já vem com a superfície ativa. Se você pegar broca ali, ou ele ficou com uma bolha, tem que refazer. Se ele ficou com falta de material entre o attachment e o dente, ficou meio afastado, tem que refazer, porque ali não vai ter aquela superfície ativa conforme foi planejado no nosso Clean Check, né? Bora lá, doutor. Muito bem. A gente pode também solicitar para a nossa auxiliar já colocar essa resina no template, deixar dentro do saquinho, dentro da caixa, no escuro, guardadinho. Para facilitar, porque às vezes você é corrido no dia a dia nosso, quando vocês vão chegar lá, de ter muitos pacientes de Invisalign, só pacientes de Invisalign, muitos attachments durante o dia, isso a gente leva um tempo. Então, ter já os attachments templates já com a resina, isso vai facilitar e agilizar. Você pede para a sua secretária colocar com muito cuidado, coloca dentro da caixinha que a doutora Patrícia mostrou e deixa guardadinho no escuro. Quando o paciente vier, já está. Isso vai agilizar muito o tratamento. Quando tem muitos attachments, nós já falamos. E agora uma dica para aquele paciente que vai viajar. Às vezes acontece, hoje em dia é muito comum, um paciente vai viajar e não tem tempo de você pedir os alinhadores, solicitar os alinhadores, fazer o planejamento, 30 dias para o alinhador chegar e você colar os attachments. Às vezes o paciente vai viajar na semana seguinte, daqui 15 dias, e você vai entregar esses alinhadores para ele. Lógico, não dá para ser um tratamento muito complexo, mas for um tratamento moderado, você já avalia a movimentação, veja em que dente vai ser necessário attachment e você, antes do escaneamento, você mesmo faz um attachment convencional, por exemplo. Você pode pegar um template antigo, fazer a forminha do attachment, colar naquele dente que você acha que vai precisar do attachment, que seja necessário, uma rotação, um movimento que vai precisar de uma ancoragem maior, faz antes, faz o escaneamento, já com esse attachment confeccionado, o planejamento, os alinhadores chegam, você já pode enviar para o seu paciente, se ele estiver fora, e fazer esse acompanhamento remoto, que hoje em dia é muito comum, e verificando a evolução do tratamento. Uma dica muito especial também. Muito especial. Também achei. Não é, doutora Patrícia Maia? Eu anotei aqui. Anota aí. E agora vamos falar sobre o IPR, algo também que muita gente tem dúvida. Eu também, no começo do meu trabalho, do meu caminho com o Invisalign, eu tinha muita dificuldade quando tinha um IPR maior, quando era 0,5, 0,4, aí eu fazia de uma vez. Às vezes eu não conseguia uma superfície de contato adequada, às vezes sobrava espaço. Então, doutora Patrícia Maio, conta pra gente. Como é que você faz o IPR? Eu vou contar todos os segredos, não vou esconder nada. Eu vou contar só alguns para dar uma palhinha para o nosso curso, né, doutor? Tô brincando. É assim. Quando a gente começou a fazer IPR, no início, né, eu pensava muito isso, de fazer todos
Então, eu vinha lá 0,5, eu já fazia o 0,5 de uma vez, porque eu falava, depois como é que eu vou medir isso, né? Se foi, porque aí vai perder o contato, depois como é que eu vou medir quanto ficou faltando? Então, hoje eu faço em etapas e eu vou falar para vocês como. Então, aqui estão as dicas de alguns materiais que a gente usa, né, para fazer esses IPRs. A broca eu uso em casos apenas de muito desgaste, de muito IPR, mas eu evito, né? Porque quando tem um premolar com uma superfície muito redondinha, né? A proximal deles é muito arredondadinha, você passar uma broca ali, dá uma dor, dá um aperto no coração. Então, assim, eu prefiro fazer em etapas hoje e ser mais conservador. Então, como é que eu faço? Quando tem desgastes acima de 0,3 milímetros, eu entro com a tirinha de lixa, essas que a gente compra. Eu gosto muito da tira de lixa da Orico, porque ela quando é muito IPR, a gente consegue fazer em todos os IPRs rompendo ali. Então, eu tiro 0,1, 0,2, meço ali. E aí, eu entro com o meu contraângulo, que é esse contraângulo aqui, que eu posso encaixar a lixinha. Vem várias espessuras de lixa, ó, vou mostrar para vocês aqui o kit, tá? E vem o contraângulo. Ai, que contraângulo é esse? Onde eu compro? O que eu quero e tal. Esse contraângulo é o contraângulo de endodontia, é um contraângulo redutor, tá? E aí você pode comprar esse contraângulo redutor e compra essas tirinhas de lixa aqui na Coral Dente. Então, aí eu entro com ela até complementar 0,3 milímetros, 0,4 milímetros, dependendo do dente, dependendo da superfície. Lá no nosso curso a gente explica um pouquinho mais detalhado sobre isso, né? Quando vem 0,5, 0,4, hoje em dia eu estou tirando sempre 0,1 a menos do que vem previsto no Clean Check. Por quê? Primeiro, o paciente fica reclamando desde o primeiro alinhador que para a comida, que está machucando. Então, eu tinha muito essa reclamação. Comecei a dosar. Então, o que eu faço? Veio 0,5, eu tiro 0,3. E aí, o paciente vai usando o alinhador e toda consulta eu passo o fio dental para ver se ali já teve aquela união, se ficou com o ponto de contato já mais forte. Se ele já está com ponto de contato e atrito um pouquinho mais forte, o que eu faço? Eu passo a lixinha e tiro mais 0,1. Eu não tiro mais 0,5, porque eu vejo que hoje, os casos que eu tirei meio, ficaram com ponto de contato muito fraquinho. Então, hoje eu prefiro tirar 0,4 e aí eu deixo o ponto de contato um pouquinho mais forte, já estou tendo mais sucesso nesses pontos de contato um pouquinho mais apertado. Mas sempre hoje eu vou tirando aos poucos. Eu tiro, quando encosta os dentes novamente, eu vou e entro com a lixinha e tiro mais 0,1, depois eu vou tiro mais 0,1 e vou fazendo assim aos poucos. Essa dica é de ouro, vai evitar com que vocês passem por problemas que agora, ouvindo isso da doutora Patrícia Maio, vai evitar. Uma dica também muito legal, que também eu aprendi fazendo, né? Quando o paciente tem aquela meia entre os incisivos centrais e ele se incomoda com aquilo, né? Junta no ponto de contato um pouco mais na incisal e fica aquela meia até a gengiva, o que nós podemos fazer? Se a gente solicitar ao técnico fazer IPR de 0,2, 0,3, você não sabe muito bem quanto, e fechar esse espaço para diminuir essa meia, fica um pouco complicado. O que é melhor? Você, antes do escaneamento, já fazer esse IPR de uma maneira que você veja que vai ficar um ponto de contato bom, um formato ideal. Aí você faz o escaneamento e solicita ao técnico o fechamento do diastema. Fantástico. Essa também é uma dica fantástica. Então é isso, né, doutor? Essa aula a gente vai encerrar agora com vocês por aqui, que demos umas dicas sensacionais para facilitar o dia a dia de vocês no consultório, né? A gente podia ficar aqui o dia inteiro dando dicas. Todas essas dicas estão no nosso curso, que está fantástico, muito completo realmente. Então, vocês entrem lá no nosso curso, nós vamos deixar o link também para quem quiser, e vai ter muita dica e muito conteúdo fantástico. Nesse link que nós vamos disponibilizar aqui para vocês, está todo o cronograma do curso, tudo que a gente ensina lá, desde a parte de vendas até a parte de técnica, né? Então, tem aula sobre Clean Check, aula de planejamento, aula do First, as diferenças entre as prescrições, Moderate, Light, Express, o First, tem uma aula de First do Dr. Paulo que está fantástica, sensacional. Então, tudo isso
vai estar disponível aqui nesse link para vocês. Uma outra coisa também, nós temos o nosso Instagram, @_MasterDoctor, para vocês nos seguirem lá, dar os likes e ver tudo esse conteúdo que a gente postou e falou aqui para vocês. Nós vamos postando lá dia a dia nos stories, então vale a pena conferir. Uma dúvida que muitos alunos têm do nosso curso, as aulas são gravadas. Então, você vai poder assistir a hora que você quiser. Então, todas as aulas são gravadas, assim como nós estamos fazendo agora, na tela do computador, e também as aulas que nós fizemos especiais, para que vocês tenham mais conforto na hora de ver, a visualização das aulas, na tela cheia. Então, tá muito bacana. Tá super legal. Tá bom, pessoal? Então é isso. Por hoje é só, a gente vai ficando aqui. E até mais, um beijão! Tchau, tchau!